Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Como prometido, estou passando aqui hoje para dar a primeira aula sobre homilética, a arte de pregar. Tendo em vista que nós estamos passando uma situação onde precisamos estar mais em casa. E desta feita, é uma grande oportunidade de crescermos em conhecimento bíblico, né? Em buscarmos mais o reino de Deus e até estar aí pregoando o reino de Deus, né? Como iremos fazer discípulos se não temos nada para implantar no coração dos discípulos? Para curar alguém eu preciso ser curado, eu não posso curar alguém doente, eu não posso ensinar a alguém se eu não conheço. Então é preciso eu conhecer e depois estar ensinando, depois estar pregoando a palavra de Deus. Nós sabemos que, de alguma maneira, todo crente em Cristo, ele prega a palavra do Senhor, né? Principalmente com a vida. Mas é necessário aprendermos como devemos nos comportar diante da mensagem do Evangelho, porque a palavra do Senhor não é algo para se brincar. A palavra do Senhor é algo de muita responsabilidade. A palavra do Senhor, falar em nome de Jesus, requer uma grande responsabilidade. Como é que eu vou falar no nome de Jesus se Jesus não estiver falando aquilo que de fato eu estou querendo passar para as pessoas? Eu tenho visto muito isso, né? Pessoas que dizem estar aí cheios do Espírito Santo e falando coisas que não estão na palavra de Deus. Então, uma coisa é eu falar em meu nome, né? Eis que eu te digo. Outra coisa é eu falar, eis que o Senhor está falando. E será que verdadeiramente o Senhor está falando aquilo? Então, com certeza nós iremos colher algo dessa semente que estamos plantando. Porque a palavra do Senhor, ela é uma semente que plantamos no coração de pessoas e onde os frutos verdadeiramente da palavra são as curas, libertações, restaurações e o principal, salvação, né? Esses são os frutos da palavra de Deus. Porém, quando eu prego aquilo que não vem da palavra de Deus e vem de mim mesmo, é algo que eu criei na minha mente, isso é perigoso, porque vai render frutos e que frutos irão render? Então vamos estudar um pouco sobre a homilética, né? A homilética é a arte de pregar. A homilética é uma ciência cuja arte é a pregação e que busca como resultado e preparo de um sermão bem elaborado e apresentado. Isso é homilética, o significado da palavra homilética é a arte de pregar, tá bom? Eu quero, nesse primeiro vídeo, estar dividindo com você pelo menos 2 pontos. Pregação, primeiro ponto. Segundo ponto, o pregador. Então nós vamos estar aí partilhando algumas coisas do que é pregação e quem é um pregador, de que forma deve se comportar o pregador. Enfim, nós vamos estar nesse primeiro vídeo abordando aí esses dois pontos. E nos outros vídeos a gente segue até chegar ao fim do nosso estudo bíblico, desta feita com o tema homilética, a arte de pregar. Primeiro nós vamos aprender sobre pregação, né? Vamos estar aí dividindo algumas coisas. E eu estou aqui com o material em mãos e quero dividir com vocês. A pregação, de maneira simples, é falar um sermão, é fazer uma prédica, né? Isso é pregação, é estar pregoando algo no corações de pessoas, é estar pregoando algo do reino de Deus. Segundo lugar, toda pregação precisa ter um objetivo, né? O objetivo da pregação
é a palavra de Deus. Eu não posso dizer que estou pregando algo do reino de Deus se realmente não estiver vindo da Bíblia, né? O objetivo da pregação é a palavra de Deus. Toda pregação precisa ser bíblica. Então podemos afirmar que a pregação é a comunicação ou transmissão oral da verdade divina com a finalidade de persuadir os ouvintes. Pregar é anunciar a salvação de Deus em Cristo Jesus. A base da mensagem ou o seu fundamento é a palavra de Deus, a verdade divina que precisa ser proclamada, pregada e não discutida. A palavra de Deus não é para se discutir. Às vezes nós estamos aí tirando algumas dúvidas nossas e muitas das vezes a gente foge dessa questão de algo divino e termina discutindo alguma coisa da palavra de Deus. E a palavra de Deus não é para se discutir. A palavra de Deus é para pregar. A palavra de Deus é para estudar, para analisar na palavra, é para aprender da palavra, é para usar a palavra como ela é. Amém? Então, a mensagem é o evangelho, a boa notícia, as boas novas, em sua plenitude, né? A salvação e os princípios do reino de Deus. Então, por isso é aquilo que eu lhe falei, há uma responsabilidade muito grande quando você está ministrando a palavra de Deus, quando você está pregoando a palavra de Deus. Por quê? Porque você está usando o nome de Deus e desta feita nós sabemos que não podemos usar o nome do Senhor em vão. Não podemos usar o nome... Deixa eu simplificar para você. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e dizer assim: olha, Deus está falando isso, e isso, isso e isso, se de fato Deus não estiver falando. E eu tenho que tomar muito cuidado para não usar o nome de Deus, né, diante de uma ideia que é minha, que eu desejo que aconteça, é uma ideia minha, e aí eu estou usando o nome de Deus naquilo que eu penso. Não, eu tenho que usar a palavra de Deus como é a palavra de Deus. Terceiro ponto, ainda falando sobre pregação, qual o valor da pregação, né? Que valor tem a pregação do Senhor? Isso aí, se eu for falar naquilo que penso, eu vou estar dizendo para você que a palavra do Senhor é simplesmente a nossa salvação, a nossa saída. Mas eu quero ler para você aqui nesse terceiro ponto e quero dizer para você o seguinte: a pregação é coisa importantíssima na história da igreja. Deus usou os profetas na velha dispensação e os apóstolos, os profetas, os pregadores e a igreja na nova dispensação. Da reforma até os nossos dias, temos tido pregadores que têm abalado a sua época, né? A pregação deve ocupar o centro do culto, isto é, o espaço mais importante do culto. Por meio da pregação, a graça de Deus se manifesta sobre a vida dos homens. A palavra do Senhor, Romanos 10, 14, diz assim: como crerão, se não há quem pregue? Então, se o fundamento de um culto, se a base de um culto é sairmos restaurados da igreja, é sairmos fortes da igreja, é sairmos firmes da igreja, é sairmos com uma resposta da igreja, então o centro do culto é a palavra de Deus, porque é ela que causa isso em nós: cura, libertação, nos traz salvação, é ela que restaura, é ela que enfim. Então, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: a pregação da palavra de Deus, ela é o centro do culto, né? É por isso que você vai ver aí no culto, a liturgia do culto sendo dividida em duas partes. A primeira parte é a parte que nós adoramos a Deus, é a parte que nós oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor, é a parte que a gente canta, né? Depois vem o momento que a gente entrega as ofertas, o dízimo,
Isso tudo faz parte da primeira parte da liturgia de um culto, onde nós nos expressamos, onde nós buscamos de Deus, onde nós entregamos a Deus aquilo que de fato está em nosso coração. E a segunda parte do culto é justamente onde nós sentamos e agora vamos ouvir o que Deus tem para falar a nós através da palavra dele. Então, a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. É o próprio Espírito Santo falando conosco através da sua palavra, usando um homem ali na plataforma, usando um homem ali no púlpito para falar da palavra de Deus aos nossos corações. É por isso que é preciso o pregador, ele ter certeza do que está falando, ele ter um estudo daquilo que ele está dizendo. Por isso que existe uma grande responsabilidade em um pregador estar no púlpito, pregando em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas, querido, voltando àquilo que estava falando, o centro do culto é Deus falando, é a palavra de Deus, é a pregação exposta para os nossos corações. É isso? Então, não pense que o centro do culto é o teatro, é o louvor, é a dança, não. Por quê? E essas coisas não é importante não, pastor? Sim, é muito importante. Isso faz parte do reino de Deus. Só que a palavra de Deus está acima de todas essas coisas. Por quê? Porque, volto a dizer, a palavra de Deus é o próprio Deus falando. Então, quando Deus fala, quando o Espírito Santo fala, é preciso nós sentarmos e ouvirmos, né? O louvor somos nós cantando. A dança somos nós ministrando. O teatro somos nós ministrando. O momento de dízimo e oferta somos nós cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor com dízimo e oferta. Então essas coisas são muito importantes, porém são nossas. Já a palavra de Deus não, é o próprio Deus falando. Então nesse momento de pregação da palavra, é um momento de muita atenção, é um momento de muita responsabilidade. É um momento no qual o Espírito Santo fala no coração do pregador, antes dele subir no púlpito. Depois o Espírito Santo fala através do pregador. Nós vamos aprender isso mais tarde, tá? Quando ele está pregoando a palavra. E é o momento onde o Espírito Santo nos revela algo que o pregador está falando ali. O Espírito Santo, enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração, está trabalhando na nossa mente, no nosso ouvido, abrindo o nosso entendimento para que a gente possa entender mais a palavra de Deus. Então, por isso que a pregação da palavra, ela é o centro do culto, tá? Em nome de Jesus. Então, isso é a pregação do Evangelho. O segundo ponto que quero abordar com você nesse vídeo é sobre o pregador. E aqui a gente vai estender mais um pouquinho, né? Eu tenho alguns pontos para dividir com vocês, falando sobre o pregador. Esse é o segundo ponto. Se você quiser notar aí, você pode repetir o vídeo e estar aí notando o seu caderninho, para depois você continuar estudando, ou até mesmo estar passando aí para os seus discípulos, os seus ouvintes, e enfim. Então, o primeiro ponto, trabalhamos sobre a pregação. O que de fato é a pregação, qual valor tem a pregação. Segundo ponto, nós vamos aprender sobre o pregador, o agente da pregação. A palavra grega corresponde a pregador, né? A palavra pregador designa proclamação ou anúncio do reino de Deus. Portanto, o pregador é aquele que anuncia o evangelho de Cristo. O pregador é o arauto, a voz de Deus para os homens. Esse é o pregador. Por isso que você que é um pregador, cuidado, tá? Cuidado com o que você prega, para você não usar o nome de Deus em vão, dizer que vem de Deus e de fato não está vindo de Deus. Cuidado, tá? Por isso que
nós precisamos, às vezes, parar para estudar. E esse estudo sobre homilética, ela é muito importante para a vida de um pregador. Nós aprendemos como devemos nos comportar diante da pregação da palavra, diante de uma responsabilidade, de um dom que Deus nos presenteou e derramou sobre nós, né? Segundo ponto dessa questão do pregador, quero falar sobre a eficácia da pregação com relação ao pregador. A eficácia da pregação com relação ao pregador, né? Se o Espírito Santo não assistir o pregador no seu labor, né? No momento que ele está orando, montando a mensagem, escrevendo a mensagem, o resultado do seu trabalho será insuficiente, né? Por maior que seja o seu conhecimento e por mais diligente que seja o seu trabalho, né? Diante disso, o pregador deve consagrar-se, né? Consagrar-se e estudar a mensagem. Ou seja, a base do pregador, a essência do pregador é o Espírito Santo de Deus. É preciso você se consagrar no momento que você está lendo um texto, que você está elaborando um texto, que você está dividindo aquele texto, que você está estudando aquele texto. Você precisa ser assistido, pastoreado, direcionado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a essência do pregador é o Espírito Santo de Deus. Seu Espírito Santo de Deus, por mais que você conheça a palavra, por mais que você entenda, tenha faculdades, tenha seminário, por mais que você conhece, por mais que você estudou a Bíblia inteira, quantas vezes você estudou, se você não tiver a unção do Espírito Santo, não vai dar frutos, não vai dar resultado aquela pregação do Senhor. A essência do pregador é o Espírito Santo. O pregador precisa estar conectado com o Espírito Santo, precisa estar cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, para poder falar aos ouvintes, para poder falar à igreja, para poder ministrar, né? E depois ele precisa estudar também a mensagem. Não é esperar só pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a base, o Espírito Santo é a essência. Só que precisa que o homem estude a palavra de Deus. Precisamos orar ao Senhor, pedir direção a Deus, fazer uma leitura, estudar a leitura, né? Estudar a mensagem, através de materiais, através da própria palavra. Mas existe aí a hermenêutica, né? A exegese, que são que esses materiais esclarecem o texto, revela o texto, né? Introduz o texto ao seu conhecimento, e com esses materiais, a hermenêutica, a exegese, você vai descobrir de fato de que se trata aquele texto, por que Deus falou aquele texto, por que Deus usou aquele texto da Bíblia. E aí você vai trazer algo mais, como é que eu posso dizer, você vai esmiuçar a palavra do Senhor, trazer algo mais apurado, e as pessoas vão ter um esclarecimento melhor daquilo que você está pregando. Eles vão entender com mais facilidade. Então é por isso que você, além de se consagrar, além de estar orando, além de estar jejuando, além de você estar buscando em Deus, você também está estudando a mensagem do Senhor. É preciso um estudo.